Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Hoje o nosso tema ele é interessantíssimo. O seu caminho não é para todos. Boa noite. Primeiro de tudo, gente, eu quero agradecer as muitas mensagens de carinho no dia de hoje. Eu não me considero uma professora, mas muitos de vocês me mandaram mensagem e eu agradeci imensamente. Por causa da academia, por causa dos cursos que a gente acaba ministrando. Por mais que eu não me ache uma professora, eu agradeço de todo o coração aí as mensagens, o carinho, o amor, a doçura, a amorosidade de vocês. Isso é muito importante, essa nossa troca, né? É uma coisa bem voltada mesmo para você mostrar para o outro, né? O que o outro significa na sua vida. Isso é muito genuíno, isso é muito bonito. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando. Boa noite. Hoje nós iremos conversar sobre o nosso caminho, a nossa jornada. E a nossa jornada ela não é para todos, né? A nossa jornada ela é destinada para quem? Para nós. A jornada do outro é do outro, a nossa é nossa, não é? Imagina, amada, fica tranquila. Muitas bênçãos na nossa vida e de todas nós. Agradeço a tua dedicação, Ana. Obrigada por nos auxiliar. Eu que agradeço a confiança, o amor de vocês se conectarem. Isso é muito, muito, muito importante para o meu coração, viu? Não pelo ego, tá, gente? A gente vai falar do ego hoje também, mas pela coisa singela, né? O sentimento realmente singelo. Vou dar mais um minutinho para o pessoal entrar. A galerinha aí nova, boa noite. Domingo com a Ana Paula. O pessoal que vê a live lá no YouTube, eles vêm no domingo que vem, às 9 da manhã. Ana Paulinha é um presente aqui na Terra. Você também é um presente aqui na... Todos nós somos, né? Para nossa ancestralidade, para nós, para nossa família, para nossa consciência, para todas as nossas consciências, para nossa alma, para o nosso eu superior, para nossa mônada, para a fonte, né? Todos nós somos aí presentes lindos aqui na Terra. Parabéns pelo seu dia. Obrigada, meu amor. Então vamos lá. Deixa eu desconectar aqui da musiquinha que eu escolhi hoje com muito amor. A voz aí de uma amada para cantar para nós. Então vamos lá. Por que eu escolhi, né, esse tema? O seu caminho não é para todo mundo. Boa noite, a Anja Maloqueira. Boa noite, gente. Boa noite que estão chegando. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro de tudo, a Charai. Oi, Ana, sua linda. Oi, amada. Por que esse tema? Porque muitas pessoas ainda não conseguem se conectar com a vontade genuína do seu coração, porque essas pessoas ainda estão na vibração do que o outro vai achar de si. É extremamente importante a mensagem que eu vou passar aqui para vocês compreenderem, para abrir a consciência de vocês para essa informação chegar. Todos nós temos feridas, todos nós temos traumas, todos nós temos coisas de base. Quem acompanha a live aqui sabe o que é coisa de base, é de pai e mãe, né? Então essas coisas de base, quando elas não me fornecem congruência, não me fornecem manejo para que eu possa me lançar na vida, o que acontece? Eu vou testando as máscaras, né? Que a gente sabe aí, quem não assistiu as lives anteriores assista para compreender isso. Então eu vou testando
essas máscaras, e a que mais dá certo, que na verdade não dá certo, tá? Mas o ego, ele julga que deu certo, a mente julga que deu certo, por quê? Porque ali você não sofre. Quando você usa uma máscara, né, de pertencimento, ou de ser boazinha, ou de ser arrogante, ou de ser vítima da vida, você não está sendo você. Você ainda está buscando aceitação e pertencimento do outro. E por que você busca a aceitação e o pertencimento do outro? Porque você não teve dos seus pais, provavelmente. E quando nós não temos a aprovação do pai e da mãe, a gente passa a buscar isso em outros lugares. Os cenários mudam, mas a situação ela é a mesma. É a mesma situação, só o cenário que vai mudando. O contexto é o mesmo. Então as pessoas começam a caminhar e elas começam a buscar a validação no outro. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô caminhando em direção à coisa certa? Mas em nenhum momento eu paro e olho. Coração, alma, ser maior que me habita, eu tô no caminho certo? O curso de mediunidade, eu falei muito sobre isso com vocês. As pessoas achavam que ia chegar ali no curso de mediunidade, eu ia ficar falando de terreiro, de entidade, e nada mais é do que você. Eu só falei de você no curso de mediunidade. Você com você mesmo, você escutando a sua intuição. O nível de embotamento do ser humano, ele é tão alto que ele não consegue se ouvir, ele não consegue acreditar em si, ele não consegue acreditar no seu sentir. O nosso sentir, ele passou por um embotamento tão gigantesco que hoje, quando eu começo a sentir, eu acho a coisa mais absurda do mundo. Eu começo a questionar tudo e todas as coisas e eu acho que eu tô errado, porque eu tô sentindo. Mas você tá se curando justamente para poder sentir. Porque a grande maioria da população não sente. Não consegue escutar a intuição. Não consegue. Então, o seu caminho, ele não é para todo mundo. O seu caminho, ele é seu. Quem vai trilhar o seu caminho é você. Quem sabe verdadeiramente o que você está sentindo, o que se passa com você, é você. Terapeuta, guru, mestre, mentor, ele vai te ajudar com aquilo que ele tem de entendimento pelo que ele próprio passou e ele vai te fornecer ferramentas, conhecimento para isso. Mas quem vai fazer o trabalho da caminhada edificante é você. Nenhum terapeuta consegue pegar você pela mão e fazer isso por você, porque se o terapeuta está fazendo isso, ele está fazendo muito errado. As pessoas precisam caminhar com as próprias pernas. E caminhar com as próprias pernas virou algo muito voltado à resistência. As pessoas têm medo de caminhar. As pessoas têm medo da mudança. Por quê? Porque a mente ela não valida. A mente ela fica no sentido de se é novo não é bom. A mente ela já cria essa resistência do novo. A mente ela cria a resistência daquilo que você quer manifestar para você viver novas experiências. Ela não quer que você viva novas experiências. A mente quer que você fique no padrão que ela já tem pré-estabelecido. Então todos nós aqui, a gente já foi mãe de todo mundo, pai de todo mundo, já foi filho de todo mundo em diversas vidas, em diversas encarnações, né? Nós temos várias informações contidas na nossa memória celular. Essas informações que ficam ali contidas nessa nossa memória celular, nosso RNA, no nosso DNA, padroniza respostas. Quando uma situação acontece, eu já tenho pré-estabelecido, através do meu mental, como eu vou responder àquela situação. Eu já tenho tudo ali arquivado. Se sentir raiva, eu cuspo fogo. Se eu sentir medo, eu paraliso. Então, assim, a mente ela já tem tudo orquestrado, todo padrãozinho. Por que o despertar para muitas pessoas é doloroso? Porque você se vê obrigado a quebrar esses padrões no meio.
Você se vê, ou você quebra esses padrões que a mente cria, que ela já tem pré-estabelecida, ou você não se desenvolve, ou você não expande a sua consciência. Enquanto a gente não fizer os novos links neurais necessários, a gente não consegue expandir, a gente fica no velho padrão que a mente já conhece. Entendem isso? O quanto que é importante a gente ir quebrando. Eu atendo deixa eu pensar, hoje, de todos os tratamentos que eu faço, eu acho que mais da metade das pessoas, das mulheres, são mulheres acima de 50 anos. E muitas mulheres acima de 60, quando chegam para mim, falam assim: Ana, eu queria ver o que dá para fazer. São umas fofas, são umas queridas. Eu queria ver o que dá para fazer, porque eu já não tô muito mais na idade. A primeira coisa que a gente faz é quebrar aquela crença da idade. Gente, a idade cronológica, fisiológica, ela existe somente por causa da experiência humana encarnacional. Depois que você larga esse corpo, esse negócio de idade não existe. Não existe. Primeira coisa que a gente faz é quebrar essa crença, né? Porque a pessoa chega e fala assim: Ana, eu não tenho mais idade para isso ou para aquilo. Tem sim. Tem sim. Eu atendo uma senhora de 80 anos, lá do sul, que ela é meu xodó, eu falo, né? A Maria. E a Maria fala assim: eu não aguento meu marido reptiliano. E eu chamo ela de alecrim dourado, né? Porque imagina, o marido é reptiliano, os filhos é reptiliano e ela... ela é o alecrim dourado, né? Que ela é a que não é reptiliana. Ela veio sem a mente reptiliana. Então, assim, 80 anos, gente. Ela tá querendo curar essas mazelas que ela ainda tem familiar. Ela tá olhando para essa base dela. Porque ela fala: eu não vou desencarnar agravada. Não vou. Eu me nego. Você entende que não existe essa coisa de idade? Isso é a mente que cria. Inclusive essa questão de morte. Cada ser humano aqui encarnado tem o seu próprio tempo. Tem o seu próprio nível, a sua própria fase de maturação. Quantas pessoas não me seguem aqui, ó, desde 2020 e só agora chegaram para fazer tratamento comigo? Por quê? Precisou passar por um processo, eu precisei passar por um processo para essa pessoa chegar. Gente, nada acontece fora do lugar. A gente precisa tirar essa concepção de que as coisas acontecem de forma de desequilíbrio. Até o ser trevoso que atua para as trevas, ele está trabalhando para a luz. Tudo está da forma como precisa estar. Quando você entende isso, você se equilibra com isso, você para de achar culpados para a sua vida. E você compreende que cada um realmente vai ter o seu tempo de maturação para despertar e depois expandir. E uma outra coisa, a vida ela não é uma competição. Tem gente que fica assim: mas eu tô muito atrasado. Atrasado pro quê? Pra quê, criatura? Tá atrasado pra quê? Porque tem gente que despertou já faz 20 anos. Mas você não tem que estar competindo com essa pessoa. Isso não existe. A conjuntura de trauma, de ferida que essa pessoa tem, que despertou com 20 anos, fez ela despertar com 20 anos. Você precisou passar por outras coisas para você maturar. Você entende que isso é cura também? Você precisou estar no mundo, passando por um monte de coisas no mundo, para depois você despertar. Porque senão você não ia ter a bagagem necessária para o seu despertar. Essa dança cósmica, ela é perfeita. Nada acontece fora do lugar, gente. Nada acontece fora do lugar. Boa noite. Isso não existe. Essa coisa da gente achar que as coisas estão fora de lugar. Não estão.
Quando você tem essa certeza de que a vida, ela é como ela precisa ser, olha, a tua vida, ela dá 5 passos para frente. O universo todo, ele é expansivo, todo o universo. O universo, ele sempre tá o quê? Expandindo, expandindo. O universo nunca, a natureza nunca vai tá contraindo, tá regredindo. Até o outono, que é uma época aqui, né, na Terra, que a gente sabe que as coisas dão uma minguada, que as folhas caem, tudo isso é um processo de ação. Você entende que mesmo a folha caindo, ela secando para depois ela cair, ainda assim é uma ação que está acontecendo para poder expandir na primavera? Tudo é para expandir. O ser humano é o único que retrocede. Não digo nem retrocede porque não tem como a gente retroceder. Mas o ser humano, ele empaca. Ele empaca num tanto que ele vira fator de obstrução do universo expandir através dele. Você entende que o universo, ele quer expandir através de você? Não, Ana, eu não entendo. Você tem que entender. A vida, ela quer expandir. Por que as pessoas prosperam? Por que as pessoas ganham dinheiro? Por que as pessoas estão servindo e estão bem com aquilo que elas estão fazendo? Por que essas pessoas... Ó, vou dar o meu exemplo. Vivi anos no meio corporativo, servia, mas eu não era feliz da forma como eu... Nunca fui triste, apática, porque tinha hora que dava no saco, dava. Tem coisa que você olha a empresa, você fala, cara, eu não tenho mais essa vibração de competição, desse meio corporativo, não dá, né? Você começa a olhar umas coisas e aí você vê que é muito pesado, né? A parte empresarial é muito pesada, a competição é muito grande. Então, quando eu saí desse meio empresarial, a primeira coisa que eu fiz foi um detox. Eu falei assim, eu vou começar a atender pessoas. Primeira coisa, não tem competição, não tem essa coisa de comparação, não tem. Então, eu fui me desintoxicando desse campo corporativo, porque o campo corporativo, ele intoxica a gente. Eu tenho uma cliente aqui, a Ana, ela tá por aí. Ela saiu, ela era do RH e quando ela chegou até mim, ela queria sair porque ela falou assim, não faz mais sentido para mim, pro meu servir. Eu não consigo estar no meu servir genuíno, estando onde eu estou. Eu quero fazer uma transição de carreira e ela tá fazendo essa transição de carreira. Precisou olhar a base, precisou olhar para o porão, né? Que porão é esse? São as coisas que a gente vai botando lá para debaixo, no inconsciente. Então, a vida toda, ela quer se manifestar através de você para você expandir, para você prosperar. Só que as pessoas escolhem um emprego que não conseguem manter. Por quê? Porque é por causa de dinheiro, muitas das vezes. Uai, Ana, eu vou fazer o quê? Eu vou sair do emprego? Não, mas você tem que começar a abençoar para você receber outras coisas. É assim que funciona. Ninguém que é próspero, ninguém que é genuinamente está transbordando, se está na falta, se está na reclamação, se está na apatia. Ninguém consegue prosperar reclamando daquilo que tem, gente. A pessoa, ela prospera abençoando aquilo que ela tem. É assim que funciona. E aí a vida começa a expandir através de você. E aí você vai se curando, você vai virando canal de cura para outras pessoas. É assim que funciona. É uma dança cósmica. Hoje, né, eu recebo a mão de alguém, amanhã eu tô dando a mão para alguém. É assim. E a vida não é competição. Lá na academia, Alma em Ação, que inclusive amanhã nós iremos ter uma aula, eu vou falar para vocês. Inscrevam-se nesse módulo. A aula que eu vou dar para vocês amanhã vai curar pessoas, que é em relação à crença. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que em tudo que você usar essa técnica dá certo. Só que você precisa ter foco, direcionamento. Por isso que a academia Alma em Ação existe.
Pra gente, né, são almas ali querendo abrir espaço para a vida expandir através de nós, tá? Então vamos lá. Quando eu começo a reclamar da vida, quando eu começo a ver o lado negativo, e a gente é catequizado a ver, tá? Tudo lado negativo, lado pejorativo da vida das pessoas, né? Eu não consigo abençoar as pessoas. Eu acho até interessante também eu trazer uma técnica para o pessoal da academia para começar a manifestar a misericórdia, né? Porque tem técnica para a gente manifestar a compaixão pelo outro, a misericórdia. A gente precisa trazer essas pessoas aqui para o coração, porque senão, como que vai ser? Como que eu vou servir genuinamente? Eu não sirvo. Eu tô na vaidade e eu tô no orgulho. Ó, pessoal, a academia é maravilhosa, é isso aí. Eu fico muitas das vezes, né, criando ideias acerca de mim, e quando eu falo eu, somos nós aqui. Nós ficamos criando ideias acerca de nós, e essas ideias, elas vão contaminando o nosso campo energético. Eu não sou capaz, eu não sou merecedor, eu isso, eu aquilo, eu não consigo. Tudo porque, né, não consegue olhar para a parte que tem que olhar. Que parte é essa? A base. Tem que olhar para a base. Então eu começo a entrar nesse campo de vítima. Tudo eu me torno vítima. E a vítima, ela tem o algoz. E aí eu começo a culpar as pessoas pela desgraceira que a minha vida vira. E aí, não obstante, eu, além de culpar as pessoas, eu também me culpo. Eu entro num processo tão vicioso que para eu sair, eu preciso de ajuda. Por isso que eu falo, a vida não é uma competição. Muitos de nós estamos num degrau e a gente precisa subir o próximo degrau. Como que eu consigo subir esse próximo degrau? Dependendo do meu estado emocional, mental, eu vou precisar que a pessoa que está no degrau acima me estenda a mão para que eu possa subir. Mas você entende que se eu estiver no terceiro degrau, a pessoa que estiver no sétimo, ela não consegue me puxar para o sétimo? É degrau por degrau. Você entende que se eu estou no sétimo degrau, a minha família está no primeiro, eu não tenho condição de ajudar essa família? A gente precisa parar, porque o nosso caminho é nosso, não é do outro. O outro, ele não vai compreender o seu caminho, porque o outro, ele não veste, ele não calça os seus sapatos, ele não veste a sua roupagem humana. Não. O caminho é individual. Se fosse junto, a gente viria todo mundo numa teia cósmica, numa consciência só, e passaria a experimentar a vida ali, né? Nessa unicidade. Mas não é o caso. A alma chegou lá na sétima dimensão, o que ela fez? Ela se fractalizou nas nossas consciências para que nós possamos viver a experiência. Só que sejam sinceros, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vivendo ou vocês estão sobrevivendo? Vamos ver quem tem coragem de escrever aí. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Fala para mim. Escreva aí. Você está vivendo ou está sobrevivendo? Ah, Ana, qual é a diferença? Sobrevivendo é quem tá acorda, paga boleto, vai dormir. A pessoa está embotada. A pessoa ainda ela não tá fazendo algo, né, significativo para ela mesma. E eu não tô falando pro outro, é para ela mesma. Ó, a Kátia, estou vivendo. Muito bom. Muito bom. A gente precisa se fazer essas perguntas. A Leia, comecei a viver. Lindamente. A Luísa, estou vivendo. Sobrevivendo e vivendo. Tem dias, né? Tem dias que a gente dá hoje eu tô no modo sobrevivência que é só Deus, né? Eu entendo, Kelly. A gente precisa, e é isso, a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. Ó, comecei a viver tem poucos meses.
Tem meio termo, porque eu acredito que estou na fase de transição para viver mais consciente. Sim, aprendendo infinito. Sim, é a transição. É assim, né? A gente ainda tá embotado, tá, gente? A gente ainda tá embotado. A gente tá começando um processo de cura agora, né? Então é uma transição. E essa transição, eu falo muito isso. O que ensina é o processo. Não tem como eu dormir com uma dúvida, eu acordo já com a resposta, já sei de tudo e todas as coisas e vou me iluminar. O que ensina é o processo. Não dá para passar pelo processo sem viver ele. Não dá. Não dá. É o processo que vai me ensinar. Eu me perco, Ana. Todas nós nos perdemos. E depois a gente se acha. É assim. O que não pode também é a gente se culpar nesse processo. A gente tem que se acolher. A gente tem que ser compassivo. Hoje, vocês sabem disso, né? Que todo domingo eu faço reunião com a espiritualidade, com a minha família espiritual. E aí hoje eu tava conversando com eles e eu tava falando do ego com eles, né? Que é uma coisa que atormenta o ser humano, obviamente. E aí a minha mentora, ela falou uma coisa pra mim assim que... Ela falou assim, Ana, você entende que você não tá no seu ápice, que você não tá no sutil, você tá no denso? Você está curando as coisas. Para que você está se culpando tanto? Você entende que essa culpa que você gera, isso só dificulta você dissolver as coisas que você quer? E aí ela fala essas coisas para mim, eu acolho com tanta amorosidade, porque é tão verdadeiro, né? A gente não veio curado para essa vida, gente. A gente veio para curar. E é isso que a gente está fazendo. Por que a gente se cobra tanto? Por que a gente coloca tanto... E aí eu vou falar uma coisa que, assim, é muito importante. A gente fica dando valor para tudo e todas as coisas. Ah, eu pego um celular, eu dou valor para ele, aí se eu perco, puta merda. Eu pego um pedaço de papel, eu dou valor para aquele pedaço de papel. E aí eu dou valor, né? O tempo todo eu tô ali dando valores para as coisas mentais. Esses valores mentais, eles acabam tendo também uma carga emocional que muitas das vezes é nociva. Começar a tirar o valor das coisas, sabe? Uma situação se apresenta, é uma situação apenas. Ela não é boa ou ruim, é apenas uma situação. Olha para essa situação como ela se apresenta. Quem vai criar o enredo dela ser boa ou ruim é a nossa mente, ó, o começo da live. É a nossa mente que já tem tudo muito pré-estabelecido. A mente, ela cria os padrões, ela só vai repetindo os padrões. Quando você começa a ver a vida pela ótica da experiência, que aí é que tá, aí você para de sobreviver e você começa a olhar, tá, hoje aconteceu isso. Tá tudo bem. Você começa a entrar num estado de amorosidade com a tua vida. Que é uma outra coisa que a minha mentora falou hoje pra mim, né? O caminho pra mim, ela falou, é a amorosidade, é a doçura com você. Para de ficar se agredindo tanto, se culpando tanto por causa das coisas. Viva o seu processo, não é isso que você quer? Viver o processo? Viva! Viva com tranquilidade, leveza, né? Ó, Vitor, não estamos vivendo não, tia Ana. Estamos regaçando tudo. Palhaço, é isso aí, estamos regaçando tudo. Tudo que tá debaixo do tapete, o tapete já foi arrancado, gente, há algum tempo. E a gente vai lá, cada dia a gente vai lá e pega um cisco, né? Ó, hoje eu vou olhar para esse cisco aqui, amanhã eu vou pro outro. Deixa eu ver as outras perguntas que vocês colocaram. Ana, eu tenho uma dúvida. Tenho um filho especial que depende de mim. Se eu estou nessa transição, e como fica meu filho? Você diz no sentido de como fica o seu filho, o cuidado que você tem com o seu filho, ou como fica seu filho de forma, a consciência, a evolução dele.
Bom, eu vou responder as duas coisas. Em relação à consciência do seu filho, se ele veio especial, é porque ele está expurgando algo, ele está passando por um processo de expurgo, né? Como você é aluna da academia, você sabe o que eu tô falando. Provavelmente, né, ele veio com tendências por causa do perispírito que tá gravado. Então, esse cuidado que você tem com seu filho, de você amar, de você acolher, né? Você tá ajudando a ajustar o perispírito dessa criança. Porque todos nós aqui temos essa missão, que é curar o nosso perispírito, ajustar ele pelo menos. O nosso perispírito, ele é bem agravado. Então, quando uma criança ela vem especial e dependente da outra, é justamente para poder não se agredir a ponto de não evoluir naquilo que precisa, tá? Eu acho, Luísa, que eu expliquei. Se não, você me fala aqui, eu tento explicar de novo, tá? Às vezes acho que estou ótima, de repente aparece que não aprendi nada. É assim mesmo, Tem hora que a gente tá toda serelepe. O que é importante? Uma das coisas que eu mais percebo em mim, tá? É o euforismo. O euforismo, ele não é uma coisa boa. Não é. Assim como a tristeza sinaliza algo, o euforismo também. Então, quando eu sinto que eu tô eufórica, isso acontece de manhã. De manhã, muitas das vezes eu entro na vibração do euforismo. Ou sabe aquela coisa 880? A tristeza, ela tira energia de você e o euforismo também. Porque o que o euforismo faz? Você acorda e aí você parece que você tomou, sei lá, uma jarra de café e você tá eufórico. Aí você quer lavar roupa, você quer fazer academia, você quer responder todo mundo, você quer fazer postagem, você quer fazer vídeo, você quer passear na rua, você quer dar atenção pros cachorros, pro papagaio. E o que acontece depois que o euforismo acaba? Você não tem energia, drenou a energia, acabou. A energia acabou. Quando você se sente eufórico, direciona a sua energia para uma única coisa. É assim que a gente faz. Você pega a sua energia de criação e você vai direcionar ela para uma coisa. O que eu preciso fazer hoje? Isso e aquilo. O que é prioridade? Isso. Então eu vou direcionar a minha energia para isso. E não querer fazer 10 coisas, porque senão eu vou ficar exausto, tá? Então, muitas das vezes, por isso, Lucília, que às vezes a gente parece que não aprendeu nada, é porque a gente tá, né, doando energia para um monte de coisa que a gente não compreende. A Gabi, meus processos de cura estão profundos. Senti esse eclipse e vieram muitas sombras à tona, de culpa e vitimismo. Gabi, eu tenho um vídeo, eu tenho 2 vídeos, tá? Depois você me manda uma mensagem no direct me cobrando. É uma meditação de cura para medo e culpa e um vídeo falando sobre o vitimismo. Vai te ajudar a expandir muita coisa no seu processo. Me manda mensagem lá que eu te respondo com os links, tá? Meu esposo teve um AVC em abril, lado direito, ainda sem movimento. Dependente de mim, desprogramando a mente e trazendo o amor para o processo. O amor, ele é tudo e todas as coisas, tá? Obviamente, você não se deixa ficar em segundo lugar, por mais que é seu marido, não é maldade e ruindade, porque muitas das vezes a gente se sente culpado de se priorizar. Se você não se priorizar, você não tem energia para cuidar desse marido. Você é sua prioridade. Por mais que ele esteja hoje nesse processo, ele tá vivo, tá respirando, ele já passou pelo AVC, então ele tá num processo, né, ele tá voltando a si. Mas não deixa de se priorizar, Gabi, porque senão acontece isso que eu tô falando aqui para vocês. Você não caminha o seu processo, tá? Uma outra coisa também, deixa eu ver se tem outra pergunta. Ana, tô doida. Ana, tô a doida da frase com a minha mente. Aconteceu muitos desafios essa semana e ficava o tempo todo falando para minha mente. Para de se enredar. Essa daí é a aluna mesmo da academia. Para de se enredar.
tudo me observa agora. Agora não é hora da gente entrar em briga. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel, né? E tem outras coisas também. O que acontece lá em Israel? Como é que o feminino lá é tratado? Castrado. Não existe feminino lá, né? Você entende que nós mulheres aqui, a gente sente também que as nossas ancestrais, elas estão bravas? Tem um monte de coisa acontecendo que, né, não dá para ficar falando em live, essas coisas, porque senão gera muito misticismo, mas tem muita coisa acontecendo, gente, muita coisa acontecendo. Não tem uma pessoa que eu conheço que tem hora que não dá uma desequilibrada. Eu mesma, esses dias eu acordei que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tem que se acolher, se dá para descansar, descansa, e não se enredar, deixa as coisas acontecer, tá? Aí não faz nada, né, Ana? Uai, se dá pra fazer, faz. Se não dá, não dá, né? Tem uma frase, deixa eu ler aqui pra vocês, do Thich Nhat Hanh, que ele fala assim, ó. Ser belo significa ser você mesmo. Você não precisa ser aceito pelos outros. Você precisa ser aceito por você mesmo. Você se aceita? Escreve aí pra mim. Você se aceita? Seja sincero. Você se aceita? Você realmente se aceita? Porque nós ficamos buscando a aceitação do outro. Por isso que a gente não consegue viver o que precisa viver. Porque constantemente eu tô buscando a validação do outro, porque eu não tive. A Suzana tem dias. Então, desses dias, Suzana, o que você faz? Começa a perceber os dias que você se aceita e os dias que você não se aceita. Aí tá uma cura. Por quê? Os dias que a gente tá muito descacetado, os dias que a gente tá muito na negatividade, o dia que a gente tá muito se sentindo meio merda, sabe? Meio bosta, são dias que a gente não se aceita. E é justamente esse dia que você precisa se aceitar. Se aceitar mesmo, tá frio, coloca uma manta em você e se acolhe, se abraça, sabe? Mostra para suas células, mostra para você, eu tô aqui, eu te aceito. Cara, briguei com a minha mãe, foi uma briga horrível, falei palavras, coisas para ela que há muito tempo eu não falava. Primeiro, vai pedir desculpa para você. Porque por mais que você tenha proferido essas coisas para sua mãe, quem falou é você. Quem que escutou é a sua legião. A sua legião escutou o que você falou para sua mãe. Então, peça desculpa primeiramente para você. E aí depois você vai pedir desculpa para essa mãe, mas se acolhe. É o que a minha mentora falou hoje. Você entende que você não está sutil, Ana? Você ainda está na densidade. Você ainda está curando coisas. Eu coloco aqui para vocês essa mensagem dela. Nós estamos aqui curando coisas, mas a gente precisa se aceitar. A gente precisa aceitar totalmente quem nós somos. Não é papel do outro nos amar, gente. É papel nosso nos amar. É totalmente papel nosso nos amar. Ó, pessoal, ainda estou aprendendo com ressalvas, estou aprendendo a me aceitar, estou no processo, ainda não totalmente. Estamos no processo de conhecer, saindo aos poucos dessa necessidade de validação externa, perfeito. Eu também, às vezes me sentindo ótima, outras não. Não consigo me aceitar totalmente, me sentindo ótima e às vezes uma crítica me desaba. A crítica é a criança, Kelly. A criança que recebeu muita crítica, ela acaba se criticando muito. O adulto, ele não tá muito interessado, ele tá interessado, o que dá para eu fazer? Ah, dá para fazer isso. Então eu vou fazer isso. Agora, o que não dá para fazer, eu não vou fazer. Hoje eu fiz uma postagem falando de mim, né? Durante muito tempo, eu tava na distorção de que eu era autossuficiente. Nessa vida não tem como você ser autossuficiente, não.
Mas a ferida, ela te faz achar que você consegue ser autossuficiente. Eu preciso do outro para me curar. Como é que eu colapso as coisas que tá aqui dentro, escondido? É com o outro. É no tato, no trato, na conexão, na vivência com o outro. Você entende que aqui a gente não é autossuficiente? É que a gente muitas das vezes está na distorção da nossa energia. E quando a gente está na distorção dessa nossa energia, a gente não consegue pedir ajuda, a gente não consegue receber ajuda. Eu não nasci para fazer tudo sozinha. Não. Mas até anos atrás eu achava que eu nasci para fazer tudo sozinha, coitada. Maloqueira, né? A energia yang lá no topo. Hoje, imagina. Eu nasci para ser leve, livre, leve, solta, próspera, tranquila. Antigamente, né? Os antigos falavam assim: isso aí é cuca fresca. Eu quero ser cuca fresca. O que é cuca fresca? A pessoa que não fica se preocupando. Pra que eu vou ficar me preocupando? Não, eu quero ser cuca fresca. Já me preocupei demais. Nossa Senhora. Olha, tudo ocasionava preocupação na minha vida. Tudo. Aprendendo e observando. Cadê? Aprendendo e observando quando me aceito e quando não. Isso mesmo. Vi o post e achei interessante você falar sobre receber. Estou trabalhando isso. É uma conexão feminina também, não é? Sim, com certeza. Isso aí é a gente tratando o nosso feminino ferido. Por que que hoje as mulheres, elas competem tanto? Vocês já pararam para... As mulheres, elas sempre estão competindo? As mulheres sempre estão se comparando? Porque elas estão com o feminino ferido. Mulher se ajuda. Mulher ergue outra mulher. As mulheres, elas se reúnem para curar. Para se curar, para curar a família. Mulher se nutre. Só que o desequilíbrio é tão grande na energia feminina, por causa de um monte de coisa que, né, enfim, aconteceu, que a gente vibra nessa energia masculina, de que tem que dar conta de tudo, de que precisa ser a guerreira. Deus que me livre esse negócio de guerreira, gente. De que a vida é competição, a vida é batalha. Essa energia masculina que compete. Mulher se ajuda. É assim. Então, é sim uma cura do feminino que a gente está passando. Eu também quero ser cuca fresca. Muito bem, isso aí. E assim, no post, na postagem de hoje, falava muito também, né? Eu tinha uma necessidade de mostrar que eu sabia muito grande, né? É uma necessidade de mostrar que a gente é capaz. Você não precisa mostrar que você é capaz. Você apenas vai ser capaz e pronto. E se não for capaz também, tá tudo bem. Você vai receber ajuda. É assim. Quando dá para fazer, você faz. Quando não dá, você pede ajuda. E aí alguém vai te ajudar. É assim a vida. A gente é que fica nesse sofrimento descabido. É um sofrimento que não tem fim. E isso acontece, gente, por causa de uma coisa. Porque nós não somos quem precisamos ser. A gente tá na máscara. A gente tá na máscara. E quando eu tô na máscara, eu não sou quem eu preciso ser. E ó, existe uma coisa muito forte também, que eu quero muito que vocês parem para pensar sobre isso, tá? Muitas pessoas usam da própria fraqueza para chamar atenção. Sabe? Ai, porque minha vida é uma desgraça, uma desgraceira. Ai, porque tudo dá errado na minha vida. A pessoa, ela usa da fraqueza para ganhar atenção. Quando você faz isso,
automaticamente você reduz a sua força. Quando você usa a sua fraqueza para chamar atenção, automaticamente você reduz a sua força. Sabe o dia que você sofreu abandono? Alguém te deixou, um namorado te deixou, e as suas amigas foram lá e falaram assim, não fica assim não. E todas elas te deram amor, te deram carinho. O dia que você ficou doente e você recebeu carinho, você entende que a mente, ela foi lá e padronizou isso? E aí o que acontece? Você usa da fraqueza para ganhar aliado. Você só tá ferrando com a sua prosperidade, com o seu potencial. Uma coisa é você se vulnerabilizar num campo terapêutico, na sua vida, você aceitar as coisas que você precisa aceitar para você curar. Outra é você ficar usando da sua fraqueza para ganhar aliado. Realmente, sua vida tá uma desgraceira mesmo. Sabe aquelas competições? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Com certeza, você deve estar pensando assim, minha mãe é assim. Minha vizinha é assim. E eu tenho um parente que é assim. Para. Eu quero que você faça o exercício em você. Que parte sua que você ainda faz isso? Que você usa a sua fraqueza. Para de olhar para o outro. Agora, aqui a gente vai começar a olhar para si. As lives é para isso. Para você olhar para você. Que parte sua você ainda faz isso? Usa a sua fraqueza para ganhar migalha, para ganhar atenção. Você entende que ali você está dando um tiro no seu pé, que você está entrando num processo, numa vibração de escassez sem tamanho? A fraqueza, ela gera piedade. Você acha que é uma energia boa alguém ter piedade de você? Seja sincero. A fraqueza acaba virando uma moeda de troca. E a fraqueza, ela não tem que ser usada como moeda de troca. Ela tem que ser usada para cura. A fraqueza precisa ser usada para você olhar o seu limite, ver até onde você pode ir e ali você começar a curar. Só que eu preciso aceitar isso em mim. Onde que eu estou usando essa fraqueza para gerar piedade? Parar de usar isso como isca de atenção das pessoas, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Você não é um pobre coitado, você não é, não é. Ninguém é coitadinho, não é. A nossa história, ela tem um poder imenso, imenso. Só que nós estamos na distorção dessa história. A gente não usa a história, a nossa história, para alcançar um potencial. A nossa história carrega um poder, gente. É um poder imenso. Só que se eu estou na distorção, eu não estou nesse poder imenso. Se eu estou na distorção, essa história ela não tem real poder sobre mim. Porque aquilo que eu falo para o mundo não é o que eu sou. Se eu tô falando para o mundo que eu sou algo e eu não sou, eu tô vibrando na mentira. E a mentira é a anulação. Se eu tô falando aquilo que eu quero ser, o que tá acontecendo? Eu tô vibrando no eu não sou. E não no que de fato eu sou. Você entende que eu preciso aceitar as minhas circunstâncias, aceitar a minha vida, aceitar esse feminino machucado, olhar para esse masculino descabido, ver os desequilíbrios, ver aonde que tá doendo, ver as máscaras que eu tô usando, para aí sim eu começar a me lançar no mundo sem máscara, gente, sem máscara. A máscara não deixa você estar na essência. E é por isso que as pessoas não prosperam. E quando eu falo prospera, não é só dinheiro, não. É em tudo. É bem-estar, é harmonia, é estar em paz consigo.
Quando eu falo para o mundo aquilo que eu quero ser, mas que eu não sou, eu estou vibrando num outro campo de energia. E esse outro campo de energia, ele não me deixa ser quem eu preciso ser. Por isso que eu falo para vocês, o caminho é individual, o seu caminho não é o do outro. Você precisa ressignificar a sua história. E como que a gente ressignifica a nossa história? Olhando para ela. A vida inteira eu fui boazinha, eu só disse sim. Por que você só disse sim a vida inteira? Muito provável para buscar pertencimento. Agora você vai saber, você vai aprender a falar não. Você vai aprender a se ouvir, a se respeitar. É assim que a gente ressignifica a nossa história. A vida toda foi assim, nesse padrão que a mente criava. Agora vai ser outro. Como que vai ser outro? Você vai olhar para a sua história. É assim. Não tem outra forma. Isso me traz força. Isso é a sua história te trazendo força. E é uma força até mesmo ancestral, gente. Quando você usa a sua história para ajudar outras pessoas, você não tem ideia do que você está fazendo. Você está curando. Você está curando campos mórficos. Nós aqui temos uma sustentação que a gente não consegue entender, que é uma sustentação espiritual. Quando a gente realmente decide se curar, e cura é decisão, a gente recebe muita ajuda. A gente já tem sustentação espiritual, né? A gente já tem apoio. Mas quando você ali decide se curar, não, já chega. Eu preciso curar isso aqui, eu tô muito na distorção, eu tô muito agravado, eu preciso olhar para essas coisas, eu preciso ressignificar essa minha história. Porque se eu sei que a minha história, ela tem poder, ela vai me ajudar a cada vez mais subir níveis maiores de desenvolvimento. É assim, você decide. E aí essa sustentação espiritual, ela só cresce. Porque ali são seres que querem ajudar uma cadeia de cura através de você. Muitos falam, né, que aquele que está se curando, ele acaba virando representante da ancestralidade. Porque nós estamos curando feridas que provavelmente os nossos trazem. E aí, por causa de honrar ou padrão ou alguma coisa, a gente acaba repetindo essas coisas também, né? Deixa eu ver aqui. Eu não reclamo de nada, não conto minhas coisas para ninguém, mas às vezes sinto necessidade de falar. Mas você tá vendo aí, Lucília, que aí você é a criança calada? Que você não reclama de nada, mas sofre tudo. Porque sofre. Não tem como a gente não sofrer, gente. E aí não reclama de nada. E não fala nada com ninguém. Tá até aqui, ó. Tá até o talo de coisa para falar. Mas sente vontade de falar. Claro! Aí o que acontece? A gente começa a adoecer. A gente começa realmente a entrar num estado adoecido. Ana, tem chance dessa fraqueza ser alguma resposta que tem fundamento na nossa criança abandonada? A fraqueza? Sim. Sim. A criança que, por exemplo, ela se machucou e ela recebeu atenção. Ali aquilo ficou registrado. Ela sabe que quando ela tá na fraqueza, vem ajuda. E quantos adultos não estão nessa fraqueza, gente? Quantos adultos não dependem do pai e da mãe ainda para pagar a conta? A pessoa chega pro pai e pra mãe, ai pai, tá tão difícil as coisas, sabe? Não dá pra dar uma ajuda aí? Ou chega pro pai, sabe, com aquela cara de pobre coitado? Aí o pai fica com dó e ajuda. Isso aí é criança ferida. Tem pessoas que usam as redes sociais para postar suas desgraças e ganhar curtida. Tem. O Facebook era assim, né? Tô de luto. Pô, mas coloca luto de quem? De quando foi? Onde é que vai ser o velório? A pessoa só coloca, tô de luto, mas não fala nada, né?
A ideia de autossuficiência adoece, concordo. Mas acredito que não seja fácil perceber isso em rotinas extenuantes. Sim, porque a gente está no embotamento, Neildes. A gente está no embotamento. O que é o embotamento? Eu não me permito sentir. Eu não me permito me vulnerabilizar. E aí eu entro nesse automático. E aí eu acho que eu dou conta de tudo, né? E a gente não dá conta de tudo, não tem como. Senão a gente não teria vindo para cá com família, com 7 bilhões de pessoas, né? O autoconhecimento auxilia demais nesse processo. Saber tudo, dar conta de tudo é fatal para o corpo e para a alma. Sim, e essa coisa de saber de tudo, né? Isso não existe. Como é que a gente sabe de tudo? A gente não sabe nem um milésimo daquilo que é a vida. A gente está vivendo, cada um está vivendo o seu milésimo de vida, né? O seu sopro cósmico de vida. E realmente, o autoconhecimento é o que cura. O autoconhecimento é o que cura, porque é o que vai te dar valor. E você tendo valor, ninguém te coloca em desvalor. A pessoa pode falar o que ela acha de você, ela pode, enfim, ela pode falar qualquer coisa. Você estando fiel ao seu valor, ao que você entrega para a vida, ninguém vai te colocar em lugar de desvalor. Ninguém. Ninguém tem essa capacidade. Quando você cura isso em você, né? É algo muito poderoso. O autoconhecimento é o que te livra de enredamento, de autossabotagem, de você estar em locais que você não precisa estar, né? O autoconhecimento, ele faz tudo isso pra gente. Me deu uma chavinha, Ana, criança calada. Sim, a criança, sabe? O que acontece, gente? Tem muitas famílias que a nossa família, eu sou filha única, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, ela teve 8 irmãos. Família muito grande. Você entende que às vezes o pai e a mãe tá tão cheio de problema, com um monte de filho, que tem aquele filho que ele olha para esse pai, para essa mãe e fala assim: ah, não vou falar do meu problema não, porque meu pai já é cheio de problema. Então eu não vou incomodar. Eu mesma fui uma criança assim. Eu não falava o que eu sentia primeiro, porque meu pai me reprimia, né? E porque eu via muito das vezes a situação e eu falava assim: ah, tá difícil, né? Eu não. Por exemplo, tinha coisa que acontecia na escola que eu ia contar depois de muito tempo. E aí minha mãe ficava brava. Ela falava: por que você não me falou isso antes? Eu falava: ah, porque vocês já têm problema de vocês, né? Eu não vou falar isso. Você entende que a criança calada, ela vira aquela que não fala dos seus problemas? E eu não falei dos meus problemas até anos atrás, tá? É que aí colapsou uma merda aí na minha vida, e que aí eu falei: não, agora eu tenho que olhar pra tudo isso. Senão, como é que vai ser a vida da Ana Paula, né? E foi quando eu comecei a realmente olhar para as coisas que eu precisava olhar. Querem perguntar algo mais? Eu também, filha única de militar, imagina a castração, a raiva embutida. E aí você tem que ser a filha perfeita do militar, né? Tem que andar na linha. Isso já, gente, é o que eu falo. A primeira Matrix é a família. O povo fica nessas loucuradas de, eu vou romper com a barreira de frequência da Matrix, que não sei o que lá. Se você não olhar para essa base, é onde colapsa a sua primeira Matrix. É na família. Quando você começa a curar isso, aí você vai tendo condições de curar apego, aversão. E aí você começa a expandir a sua consciência. Eu sofri uma agressão essa semana, foi muito difícil, mas consegui sair do julgamento e de me enredar nesse assunto. Mas falei o que meu coração sentia, não me calei. Agressão, a gente precisa se posicionar na vida. Eu mesma, eu tinha dificuldade de me posicionar, Kelly. Quando eu me posicionava, ou eu era brava, né? Ou eu era truculenta, ou eu chorava.
Hoje não, hoje eu me posiciono. Se a pessoa fala alguma coisa, eu vou ali, pontualmente, e você se posiciona. Você não precisa se enredar, entrar na energia da pessoa, se ela tá te criticando, te julgando, se ela tá te humilhando, enfim, não. Você vai ali e você é pontual, você se posiciona, porque é assim que a gente faz, a gente precisa se posicionar perante a vida, né? Mas não precisa ficar calado. Eu também, filha única, nessa energia de não incomodar e ficar calada. Olha isso que interessante. E aí nós crescemos adultas marginalizadas emocionalmente. Nós crescemos adultas que a gente acha primeiro que a gente pode dar conta de tudo, porque a gente nunca falou nada para ninguém. E a gente pode falar as coisas assim para as pessoas. A gente precisa ter boas pessoas na nossa vida, gente. Pessoas com quem você pode contar. Pessoas que você pode se abrir, que não vai te julgar, vai te estender a mão, um lenço, né? Não vai te martelar na cabeça. Não, vai estar ali com você, vai te ajudar, vai, né? Dependendo do que estiver acontecendo, vai te estender a mão. A gente precisa ter essas pessoas bondosas na nossa vida. Isso é primordial. É merecimento. A criança calada, ela se torna um adulto frígido, né? Com dificuldade de se expor, de expandir. Eu também fui assim, Ana, dificuldade de me posicionar. E quando falava, era agressiva. Porque você vai calando. E aí, quando você decide falar, o pote já tá cheião. É onde você explode, você é agressiva. Nessa transição, só brigo com o marido, coitado do marido. Filhos, estou uma planta. Não pode ser uma planta também, tá? Tudo é equilíbrio. Você entende que com os filhos você virou uma planta e com o marido você briga? Não tem equilíbrio. Tem que achar o equilíbrio. Se posicionar diante das coisas, mas deixar que as pessoas elas vivam seus próprios processos. É que nós não respeitamos o outro para o outro viver o processo dele, né? Constantemente a gente tá no e se, deveria, né? O outro deveria estar fazendo tal coisa e não tá. E a criança escandalosa? Bom, aí depende. A criança escandalosa ou provavelmente a mãe, né? Era escandalosa, então a criança, o pai dificilmente, mas a mãe sendo escandalosa, a criança, ela repete isso. E quando a criança, ela não se sente segura. Quando a criança não se sente segura, ela vai ser escandalosa. Ela vai escandalizar, tá? E dependendo, né? Se for a menina, é porque ela tá escandalizando em relação a algo do pai também, tá? A menina, muitas das vezes, ela vira escandalosa por causa do pai. Que ela quer esse pai, ela quer a atenção desse pai, tá? Acho que é só, né, minha gente? Estou aprendendo a me posicionar, mas é um processo da minha cura. É ótimo que você já identificou, Kelly. E você identificando, você consegue ajuda. A gente sempre tem ajuda nos nossos processos de cura, né? É importante a gente se abrir a isso, tá? Um beijo para vocês, espero que a live tenha feito sentido aí pro coração. Não tem. Eu fui olhar para ver se tinha pergunta no question ali, mas não tem. Vamos começar a semana com cores agradáveis, tá? Estou aqui iniciando com o meu rosa, outubro rosa. Comecem a semana com uma cor boa, tá? Um rosa, um laranja, um amarelo, um dourado, um verde, um azul. Nada de preto e branco para começar a semana, tá, pessoal? Trazer aí o que você tá precisando, né? Eu tô precisando de saúde, então coloca um verde bom. Tô precisando de proteção, um azul. Tô precisando de amorosidade, um rosa, de criatividade, um laranja, tá? Usar a energia das cores a nosso favor, tá bom? Nossa, estou de cinza. Amanhã você escolhe uma roupinha colorida.
tá? Um beijo para vocês, fiquem bem, maravilhosa como sempre. Obrigada, Ana. Somos maravilhosas, somos Anas. Um beijo para vocês, fiquem bem, na paz, na luz, no amor.